Tudo bom, Thalita? Eu tô bem, e você? Você tá em Gramado ainda, né? Eu estou em Gramado, o festival não acabou ainda não. Quando Hoje ainda saem tem... os vencedores? É amanhã ou é hoje à noite? Eu vou te explicar, é uma inovação do Festival de Gramado, eles vão dividir este ano a premiação em duas noites. Então, nesta noite, que vai começar daqui a pouco lá no cinema, vão ser apresentados os últimos filmes, o último filme, na verdade, de longa-metragem, que é justamente aquele que eu falei da vez passada, do Luiz Fernando Veríssimo. Ele ficou em último, o último filme a ser apresentado, então nem vou poder comentar ele como eu gostaria. Mas, depois da exibição desse filme, vai haver uma série de homenagens também, e vai haver a premiação dos curtas-metragens. Antes era tudo junto na mesma noite, e ficava às vezes umas premiações assim terrivelmente longas. O ano passado, para você ter ideia, foram mais de 4 horas de premiação. Nossa. Então eles resolveram esse ano, é um ensaio, vamos ver se dá certo, né? Dividir. Então os curta-metragens vêm para hoje à noite, e amanhã à noite será a entrega dos troféus dos longas-metragens nacionais, documentários e mostra do cinema gaúcho. Vai ser longo também, mas eu acho que vai dividir um pouquinho. Talvez a gente faça uma cerimônia breve, de umas 3 horas, coisa desse tipo. Eu acho ótimo aumentar momentos de comemoração. Então é isso, em vez de um dia, temos dois para comemorar. Maravilhoso, né? Claro, a festa já começa antes. Exatamente. Antes da gente falar sobre os filmes que estão concorrendo, inclusive, vamos falar sobre a Léa Garcia. Nos deixou essa semana, era uma das homenageadas do Festival de Gramado, inclusive esteve presente aí com vocês, né? E foi assim, todo mundo foi pego de surpresa com essa morte da Léa. Thalita, foi um choque geral aqui, sabe? Porque morrer uma atriz do tamanho dela, né, do porte dela, da história dela, num festival que está homenageando, né? E ela frequentava as sessões super bonitinha, com seus 90 anos, ia lá às sessões, às vezes era ajudado por uma cadeirinha de rodas, mas assistia os filmes, comentava, era uma beleza. Eu, na véspera da morte, para você ter ideia, eu no saguão do cinema encontrei com ela, fui saudá-la, fui cumprimentá-la, né, na véspera. E no dia seguinte, eu sou acordado por um telefonema, por um WhatsApp do jornal, me perguntando o que estava acontecendo com a Léa Garcia. Eu falei, não está acontecendo nada. Ele falou, não, mas tem notícia que ela morreu. Aí eu fui apurar e, de fato, ela tinha morrido durante a madrugada. E foi uma coisa assim, foi um choque terrível, e que foi contornado de uma maneira muito emocionante. Ela deveria receber o troféu na quarta-feira, né? E o filho dela, Marcelo, está aqui em Gramado, estava em Gramado, deve continuar em Gramado ainda, né? E eles estudaram o jeito de fazer, ele fez, não, vamos fazer homenagem à minha mãe. Eu vou receber o troféu no lugar dela. E foi, na noite, foi uma salva de palmas de vários minutos, né? E ele subiu ao palco, recebeu, com toda a dor de um filho que acabou de perder sua mãe, né? Mas também com uma serenidade muito grande, que nos tocou demais isso. Dizendo, ela morreu num dos lugares que ela mais amava do mundo, um festival de cinema, no qual ela já havia sido premiada. Ela foi premiada em, se não me engano, 2006, com um filme do Joelzito Araújo, chamado As Filhas do Vento. Ela ganhou um troféu de melhor atriz. E depois ela trabalhou em outro filme também do Joelzito e tal. Então, o filho expressou isso muito bem, né? Ela morre no apogeu, na glória, debaixo de holofotes. E isso nos confortou, nos emocionou. Tinha gente que chorava no teatro, sabe? Foi muito emocionante.
E acho que foi o procedimento correto. Enfim, nós perdemos uma grande dama do cinema, do teatro e da televisão, né? Eu acompanhei muito mais a carreira dela no cinema. Ela fez filmes assim da época do cinema novo, com Ganga Zumba, do Cacá Diegues, por exemplo, né? E trabalhou até recentemente. Eu falei que ela fez um filme com o Josito Araújo, o grande diretor negro nosso, né? Chamado O Pai da Rita, que é um filme que eu comentei aqui no programa. Foi um filme do ano passado. E ela estava trabalhando, ele tinha projeto já trabalhando, né? Mas ela morreu no apogeu, né? Vamos ficar com isso, né? Mas ela tem uma história maravilhosa nas artes brasileiras. Ela chegou a carreira dela, iniciou a carreira dela de artista no histórico Teatro Experimental do Negro, dos anos 50. O Teatro de Abdias, né? E ela começou no teatro, depois migrou para a televisão, migrou para o cinema, né? Foi uma pessoa extraordinária, né? E a gente, como sempre que morre um grande artista, a gente fica muito triste, e o consolo é sempre o mesmo: o legado deles permanece conosco, tudo que eles nos deixaram. Sim. De arrepiar esse relato que você traz aqui pra gente sobre como foi a premiação e o filho dela recebendo em nome dela. Muito bacana. Que bom que ela foi homenageada dessa maneira e que tudo aconteceu da melhor forma possível. Bacana. Zanin, temos 14 minutos. Vamos começar pelos longas que estão concorrendo? Pode ser? Pode ser, sim. Pode ser, sim. Então vamos em frente. Vamos lá. Olha aqui, eu vou entrar de cara no que eu acho que é Ótimo. A grande aposta. Que tem mais chance de ganhar. Não estou dizendo que vai ganhar, não, depois não me cobrem, mas eu acho que é o que tem mais chance de ganhar, o que eu gostei mais, vários colegas gostaram muito, o filme foi aplaudidíssimo, quer dizer, o gol caiu no gosto do público também, que é o Tia Virgínia, do Fábio Meira, com a Vera Holtz e grande elenco. Vera Holtz, Arlete Salles, Luiz Cardoso nos papéis principais, né? Essa é uma história incrível. É a história dessa Tia Virgínia, que é o papel da Vera Holtz, é uma tia que ficou solteirona. Ficou solteira porque ficou cuidando da mãe doente, enquanto as irmãs se casavam, né? Casavam, tinham filhos, viajavam, faziam a vida delas, né? Que são os papéis da Luiz Cardoso e da Arlete Salles, estão ótimas também. E aí, o que a gente tem é um encontro para uma ceia de Natal. As irmãs se reúnem nessa casa onde mora a Tia Virgínia, papel da Vera Holtz, né? Junto com a mãe, né? E uma moça que ajuda no serviço, né? E vem o resto da família para preparar a ceia de Natal para meia-noite. E durante o dia, o filme transcorre durante um único dia, né? E durante esse dia, elas vão conversando amistosamente no começo, e aí alguns ressentimentos começam a surgir. E o filme começa a ficar esquisito, né? Porque tem cenas muito engraçadas. A Vera tem uma veia cômica assim, fantástica. Mas ela se mostra também uma grande atriz dramática. Então, quando o filme começa a ensaiar uma virada de tom, isso vem dela, né? Vem da expressão dela, vem da sabedoria artística dela, de, às vezes, no olhar, numa expressão facial que contraria o que ela está falando, né? A frase vai num sentido e o que ela expressa vai numa direção contrária, né? Que a gente vai ver que aquilo vai sendo corroído por dentro, né? Então, essa é a história, né, de uma mulher que sacrificou sua vida para cuidar da mãe, se frustrou e ensaia, quando já tem uma certa idade, né, uma mulher madura, né, ensaia uma libertação,
E o filme é a história disso, não vou contar mais, porque ele é feito de surpresas, tem coisas maravilhosas, frases muito agudas, muito bem estruturadas, assim, e ele é muito bem filmado. A locação é quase uma locação única, nesse casarão. Sabe dessas casas antigas que moraram várias gerações de pessoas? Então a casa era dos bisavós, depois virou dos avós, virou da mãe e tal, e agora está com eles. Então vai acumulando um monte de objetos, assim, como se fosse um depósito de gerações acumuladas, né, e simbolizadas pelos objetos, aqueles relógios antigos, bijuterias, estatuetas, tal, e de tal forma o filme usa bem isso, que a própria casa se transforma num personagem na história, né? É muito legal isso, acho que a direção de arte é muito boa nesse filme. Então, eu estou apostando que, eu acho que não tem páreo para atriz, para o Kikito de melhor atriz, não tem páreo para Vera, né? Mas tem outras candidatas aí e tal. E eu acho que como filme, assim, a solidez dele, a proposta, o jeito como ele é executado, indica-se que seja o melhor filme. Pelo menos para mim é. Não sei se o júri vai pensar da mesma forma. Agora, teve uma série de outros filmes também que são dignos de nota. Só para dar uma ideia geral desses filmes de longa-metragem de ficção, eles ficaram entre dois extremos, de filmes assim, de empenho artístico, filmes de arte assim mesmo, assim, um pouco mais fechados, e filmes populares, né? Então, eu acho que a Tia Virgínia é o filme que fica entre os dois. Ele é muito bom artisticamente, agrada muito a crítica, mas também tem uma potencialidade muito grande para agradar o público quando ele for lançado. Não sei ainda quando ele será lançado, né? Agora, veio uma surpresa, por exemplo, do Tocantins, chamado O Barulho da Noite, de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, que é Eva Pereira, tomando um tema muito pesado, né, que é o abuso infantil, estupro, né? E feito de uma forma assim, muito delicada, muito incisiva, sem baratear e sem amaciar a gravidade da questão, mas de uma forma assim, nada agressiva também, para causar escândalo no espectador, nada disso, né? É a história de uma família no interior, né? Pai, mãe e duas filhas. O pai, que é até interpretado pelo Marcos Palmeira, que é um ator que todo mundo conhece aí, mas o resto do elenco é menos conhecido. Ele é um pai super carinhoso com as duas filhas, mas ele também é um religioso assim, muito devotado ao Divino Espírito Santo. E tem as folias do Divino, e ele vai se ausentar para participar, ele toca um instrumento nas folias do Divino. Então, ele chama um sobrinho dele, um tal de Ataíde, para tomar conta da casa. E, bom, esse marido, interpretado pelo Marcos Palmeira, é mais velho que a esposa, né? A esposa é bem jovem, né? Então começa a nascer uma certa, se a gente já sabe que já nasce uma certa tensão sensual, tal, não sei o quê, e a gente já pressente que o filme pode ir nessa direção, mas acaba se tornando muito mais grave, muito mais séria a coisa, né? E tem mortes, tem cenas trágicas e tal, mas mostradas com muita economia. Então é um filme que eu gostei também, é um filme que acho que foi uma ótima surpresa do Festival de Gramado esse ano, né? Agora, em termos de filmes mais populares, né, eu destacaria dois aqui. Um eu gostei muito mais que o outro. A Ângela, que é um filme dirigido pelo Hugo Prata, é um filme que tem um elenco assim, super global, a começar pela atriz principal, que é a Isa Valverde, né? E é um thriller, né? É um thriller que também é uma questão familiar lá dentro, né? Parece a história se apresenta como aquela típica família de comercial de maionese, a família perfeita,
tudo branquinha, tudo morando numa casa maravilhosa, todos se amam, todos se adoram, é uma beleza e tal, e começam algumas rupturas, começam a acontecer algumas coisas muito estranhas. As meninas aparecem com feridas no corpo, né? A mãe está grávida, chega um bebê, e o bebê também aparece com manchas, ninguém sabe direito o que está acontecendo, a coisa vira um mistério para saber quem está agredindo essas crianças, né? O roteiro é escrito por um cara chamado Rafael Montes, que ele foi um colunista do Globo, e ele é um jovem, ele é escritor de filmes de mistério. Eu achei esse filme muito bem feito, ele é dirigido pelo Zé Alberto Belmonte, né? Mas eu achei que ele fica muito no clichê dos... Esse que você está falando é Uma Família Feliz, não é a Ângela que a gente está... Perdão, Família Feliz. Isso. Bota para... Foi. Volta, rebobina tudo. É Uma Família Feliz, é Eduardo Belmonte. Né? E o Ângela é outra coisa, né? A Ângela é o crime da Ângela. É um caso real, isso. O caso da Ângela Diniz reconstituído, né? Sim. Achei interessante a forma como as pessoas devem conhecer esse caso. Foi o caso de uma socialite que foi assassinada pelo namorado. Eles se conhecem, tem um caso tórrido, amoroso, durante 4 meses, e ela, por ciúmes, ele assassina, e ele é defendido com base na tese da legítima defesa de honra. Foi um negócio escandaloso e que acaba de ser invalidada pelo Supremo, não pode ser usada essa tese, foi uma coisa bastante recente, né? E é um filme também bastante interessante. Esse filme eu gostei bem, acho que a própria Isis está bem, o Gabriel Braga Nunes, que faz o papel do Doc Street, que é o assassino, está bem legal também. É um filme mais convencional, mas é bem interessante para recordar esse caso e é bem feito. E você começou comentando que esse Uma Família Feliz e Ângela são dois assim que o público aceitaria muito bem, mas você tem um preferido, qual que é? O preferido meu dos filmes de caráter popular é Mussum, o Filmes, que é um filme de ficção, mas que lembra a trajetória do nosso querido Mussum, né? E que é interpretado pelo Ailton Graça. Esse eu acho, aposta minha, para a atriz, a Vera Rose, e para ator, é o Ailton Graça. Eu não vejo ninguém que possa competir com ele. Ele está engraçadíssimo e às vezes tristíssimo, né? Ele, assim, um tremendo ator, né? E o filme é legal, o filme é engraçado, o filme é triste, né? O filme tem muita música, porque ele foi um dos caras do grupo originais do samba, né? E depois dos Trapalhões. Foi um sucesso assim, imenso na televisão, e muitos filmes, né? Muitos filmes foram feitos sobre os Trapalhões, né? Foi figura nacional e acabou morrendo muito cedo. Ele morreu com 53 anos, de problema cardíaco, né? Mas é a história de um rapaz que veio da pobreza e com o seu talento para a música primeiro e depois para a comédia acaba sendo descoberto, acaba indo para todos esses veículos, TV, cinema e tal, e se dá muito bem na vida, né? E é um filme assim, muito legal, dirigido por um camarada chamado Silvio Guindani, que eu conheço desde criança, né? Sabe por quê? Porque ele apareceu para o cinema, o Silvio, num filme fantástico chamado Como Nascem os Anjos, do Murilo Salles, em que ele fazia uma dupla com uma garotinha, eram os menininhos do filme, né? E esse filme foi um sucesso, foi um dos maiores aplausos que eu vi na minha vida. O público do festival aplaudiu durante 10 minutos, mas não é exagero não, eu contei no relógio, tamanha consagração que esse filme recebeu. E eles fizeram, tanto a garota quanto ele fizeram carreira, ele trabalhou em um monte de outros filmes e tal, e agora ele faz a estreia dele
na direção. E é um filme sobre uma vida exemplar, que é uma vida de um preto que nasce pobre e se dá bem, né, por seu talento. E a equipe é praticamente toda formada por pessoas pretas. Então, hoje, por exemplo, o debate, a entrevista coletiva que é sempre dada nos festivais, no dia seguinte à apresentação dos filmes, foi uma verdadeira celebração, né? Foi uma verdadeira celebração, porque eles estavam contentíssimos, a plateia reagiu muito bem, e é um filme que tem um potencial comercial muito bom. E nós estamos precisando disso também, porque o cinema brasileiro está muito mal de público. E é esse tipo de filme que tem diálogo com o público, mas tem ao mesmo tempo qualidade artística, está fazendo falta na nossa prateleira de ofertas de filme.